graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar compartilhando com você de mais um devocional Palavras de Esperança. Estamos falando sobre os homens da Bíblia. E o tema de hoje é Saul, um homem rejeitado por Deus. Saul era da descendência de Benjamim, filho de Quis, que pertencia a uma família próspera em Israel. E ele se tornou o primeiro rei de Israel. O povo de Israel vivia debaixo do governo de juízes, que eram homens levantados por Deus para dar livramento ao povo. Samuel foi o último dos juízes. Quando o povo viu que Samuel já era velho e os seus filhos não estavam andando nos seus caminhos, foram até Samuel e pediram um rei, para que eles fossem iguais às nações ao redor. Samuel consultou a Deus e Deus atendeu o pedido do povo. E Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido pelo próprio Deus. Até porque Saul era um homem belo, formoso, e a Bíblia fala que do ombro para cima não havia em Israel nenhuma pessoa, nenhum homem mais bonito do que ele. O reinado de Saul transcorria muito bem. Ele conseguiu firmar os seus direitos, conquistou a confiança do povo nas suas campanhas militares, nas suas guerras, que ele conseguiu vencer os inimigos de Israel. Ele tinha tudo para consolidar eternamente o seu reinado. Porém, ele cometeu 3 pecados que lhe custaram o reino e a própria vida. O primeiro pecado de Saul foi a impaciência. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus e era comum, antes da guerra, o povo de Israel oferecer sacrifício a Deus. E, normalmente, quem oferecia o sacrifício era o sacerdote. Samuel demorou 7 dias. Saul não aguentou esperar Samuel. E ele mesmo ofereceu o sacrifício a Deus, coisa que não competia a ele, porque o sacrifício deveria ser oferecido pelo sacerdote. E logo após ele oferecer o sacrifício, Samuel chegou e o repreendeu duramente. Olha o que Samuel disse para Saul, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 a 14. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Por sua impaciência, Saul já começa a ser rejeitado por Deus, porque Deus já tinha um outro homem para colocar no lugar de Saul. E todos nós sabemos que era Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O segundo pecado de Saul foi a desobediência. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, o povo de Israel sai a peleja contra os amalequitas. E a ordem de Deus para Samuel foi que ele destruísse tudo, não deixasse ninguém vivo, nem ao menos os animais. Saul não fez assim. Ele poupou a vida do rei Agag e preservou os animais gordos. Na verdade, ele só destruiu aquelas coisas desprezíveis. E mais uma vez ele foi repreendido por Samuel. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 9 e 22. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Saul ele deu a desculpa de que havia preservado os animais para oferecer em sacrifício a Deus. Porém, Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. Foi justamente isso que Samuel falou para ele. E para completar essa decadência espiritual na vida de Saul, porque no início, antes da assunção como rei de Israel por Samuel, ele estava entre os profetas, profetizando, cheio do Espírito Santo. E agora ele comete o terceiro pecado, o pecado de feitiçaria, porque ele foi consultar uma feiticeira, uma médium, na cidade de Endor. No final do livro de 1 Samuel,
nós vemos Israel se preparando para a peleja contra os filisteus. E Deus não respondeu ao rei Saul, nem por profecias, nem através de sonhos, nem através de Urim e Tumim, que eram duas pedras colocadas no peitoral do sacerdote, que definiam o destino, a sorte do povo de Israel numa peleja, numa guerra. Como Deus não lhe respondeu de nenhuma maneira, ele então, querendo ouvir a voz de Deus, olha que ponto chegou um homem que um dia estava cheio do Espírito Santo. Ele foi até uma feiticeira, desobedecendo a ordem de Deus, porque a Bíblia abomina toda feitiçaria. Que história triste! Um rei que tinha tudo para consolidar o seu reinado eternamente sobre Israel, porque o próprio Deus falou isso para ele. Perdeu o seu reino. E o pior ainda estava por vir, porque nessa mesma guerra contra os filisteus, ele foi alvejado por uma flecha e caiu, e ainda com vida. Ele pediu para que seu escudeiro o matasse, mas o escudeiro não quis fazer isso. O escudeiro disse para Saul: longe de mim tocar no ungido do rei. E o próprio Saul lançou-se sobre a sua espada e morreu. Ou seja, Saul se suicidou numa guerra. E o seu escudeiro fez a mesma coisa. Que lição podemos tirar dessa experiência tão negativa do rei Saul, que começou bem entre os profetas, profetizando, e terminou a sua vida cometendo um ato tão abominável que foi consultar uma feiticeira. A lição que eu tiro é que nós não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual, fugindo do pecado e procurando obedecer a Deus, porque para Deus obedecer é maior do que qualquer sacrifício. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, que você possa, em nome de Jesus, ter no coração um firme propósito de obedecer à palavra de Deus. E eu quero orar por você. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Ó Deus, que nós possamos fugir do pecado e possamos ter uma vida em obediência ao Senhor, à palavra de Deus, ó Pai, porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, ó Pai, nos fortalece naquelas áreas que nós temos dificuldades para caminhar. Ó Deus, tem misericórdia de nós somos carentes e totalmente dependentes da tua misericórdia, Pai. Abençoa a nossa família, a nossa casa, fica conosco, Pai, e recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.